Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 7, exatamente. Lição de número 7, 17 de maio de 2026. O tema da lição é o seguinte: uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo vai dizer-nos o seguinte: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis, capítulo 22 e o versículo número 2. A verdade prática vai dizer o seguinte: Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Nessa introdução, já para nós sanar os pressupostos que venham a surgir por esse ato que Abraão fez, usando a sua fé, usando a obediência, usando também, por que não, a misericórdia, porque Deus, ele teve misericórdia e enviou o cordeiro, e Abraão, ele já sabia que eles viriam. Por quê? Porque Abraão, ele tinha tamanha fé, nós vamos acompanhar aí logo mais, que ele tinha tanta certeza que ele usou no plural. Na leitura bíblica em classe, daqui a pouco nós vamos olhar aqui esse contexto dessa palavra que ele falou, tornaremos a vós. Ou seja, ele está falando tornaremos, ele está dizendo para Isaac, nós vamos voltar. Então, para sanar os pressupostos que venham a surgir durante esse ensino aqui da lição de número 7, nós vamos já ao capítulo número 20 e o versículo 2 ao 5 de Levítico. Exatamente. Você que está aí com a sua Bíblia em casa, você deve manuseá-la bem, você deve pegá-la ela e saber pelo menos aonde estão os livros, né? Precisa apêndice na Bíblia. Você tem que saber manusear bem a palavra de Deus, saber aonde estão os livros, saber. Então, é imprescindível você ler a palavra de Deus. É imprescindível você conhecer a palavra de Deus. O obreiro que ele não conhece a palavra de Deus, ele infelizmente, ele está reprovado. O próprio Deus, porque o Deus que nos escolheu disse: Escolhei entre vós homens, dentre tantos atributos, mas que manuseiam bem a palavra de Deus. Você tem que saber manusear a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler. Aí é outra coisa. Mas você que sabe ler, meu amigo, você deve ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e saber, conhecer os livros, aonde está escrito o versículo, pelo menos, os livros. Você tem que saber alguma coisa da Bíblia, né? Como pode eu falar alguma coisa aqui se não estiver dentro da palavra de Deus? Vamos lá. Levítico capítulo 20, o versículo do 1 ao 5, lerei agora. Aqui está dizendo assim o tema: as penas de diversos crimes. Falou, agora vai o texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirá aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der na sua semente a Moloque, já vou repetir, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem. Eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem, que houver dado a sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, e com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Aqui está falando de uma divindade histórica, de uma divindade, por que não se dizer, até lendária. Aqui nos contextos judaicos nós vemos
que existiam esse povo que às vezes, em vez de adorar a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, começou a pegar os costumes dos cananeus, né? Então Deus, ele já falou para Moisés: Moisés, já orienta esse povo aí. Esse povo pensa que vai entrar lá em Canaã e já vai pegar o costume dos cananeus, vai pegar os costumes daquele povo? Não. Eu não aceitarei sacrifício humano de jeito maneira. Fala a eles, Moisés, e diz aí, se eles fizerem esse ato, sacrificando a sua semente, descerá a destruição no meio deles. Eu destruirei. Deus falando aqui, eu acabei de ler. Lê aí, Levítico capítulo 20, versículo do 1 ao 5 somente. Precisa ler tudo, não. Lê do capítulo 20, versículo do 1 ao 5. Você vai ver que Deus, ele abominou todo ato sacrificial humano. Então, para sanar os pressupostos, Deus não aceita sacrifício humano. Aqui foi um ato de fé, mas nós sabemos muito bem que Abraão era tão obediente à palavra de Deus que ele iria realmente sacrificar Isaac, se Deus não intervisse. Então, para sanar os sacrifícios aqui, sanar os pressupostos que vêm a surgir diante desse ato, que nós chamamos de sacrifício, está aí. Levítico capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5. Sanamos já. Deus não aceita sacrifício humano. Acabou, né? Mas aqui nós vamos ver que Abraão, ele realmente iria sacrificar o seu filho. Se Deus não intervisse ali, meu amigo, Abraão ia descer o cutelo. Por quê? Porque ele era tão obediente e restritamente à voz de Deus que ele iria executar o seu próprio filho. Aí nós tiramos aqui uma palavra contemporânea. Vamos contemporaneizar a palavra agora. Será que nós somos obedientes à voz do Senhor Jesus irrestritamente? Será que nós somos como Abraão? Às vezes nós olhamos Abraão e falamos: Senhor, Abraão deu uma pisada na bola, né? Pegou Agar como mulher, teve Ismael. Não teve fé. Mas será que nós somos estritamente obedientes à voz de Deus como foi Abraão? Tá aí. Por isso que ele é chamado do pai da fé. Não é por pouca coisa, não. Não é por alguma coisa que ele fez. É porque ele era um homem que obedecia à voz de Deus. Que nós também, meu amigo, venhamos ou devemos, por que não se dizer devemos obedecer à voz de Deus. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe que está em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, que vai dizer o seguinte: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Nos textos que nós chamamos de vernáculos do hebraico, nós vemos que tem essa troca da palavra tentou por provou. Então Deus provou, porque lá em Tiago mesmo está dizendo que Deus não tenta ninguém, e de ninguém é tentado. Então eles trocaram tentou por provou. Vai o versículo 2 agora. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Aqui, está dizendo aqui uma cultura judaica, porque isso não é meu, eu não criei agora, não vou criar agora isso aí. Eu li um livro de cultura judaica. Tem tantos livros aí, tem a Midrash, tem a Cabala, livros cabalísticos judaicos, tem o Talmud. Então eu li um comentário muito preciso e muito confiável, por sinal, que está dizendo aqui no versículo 4: E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Aí esse livro está dizendo o seguinte, que Abraão viu aquele lugar de longe, por quê? Porque aquele lugar repousou pela primeira vez a glória que a nação de Israel amava tanto, chamado glória Shekinah. Existe até os dias de hoje? Não. Essa glória, ela caminhou diante do povo ali
no deserto. E pela primeira vez, diz esse comentário judaico, livro judaico, esse ato aqui que Abraão viu o lugar de longe, foi que pela primeira vez a glória de Deus repousou naquele lugar, antes mesmo de Abraão chegar naquele lugar. A glória já repousou quando Abraão viu, foi porque a glória Shekinah estava repousando naquele lugar. Já estou dizendo, não é comentário da minha mente, não é fruto da minha imaginação, não. Eu li um comentário do povo judeu falando sobre este ato aqui, porque Abraão viu de longe o lugar que o seu filho iria ser imolado. Versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e o moço iremos até ali. E havemos adorado, lá vai agora, ó que a fé do homem aqui. E havemos adorado, tornaremos a vós. Meu amigo, ele sabia que ia voltar. Ele cria tanto em Deus que falou assim: Deus me deu esse filho na promessa. Você ele mandou matá-lo, sacrificá-lo, ele vai ressuscitar. Ele cria, tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Viu aí, meu amigo? Quem estava carregando os utensílios do sacrifício? Isaque. Aí você tá, né? Então levantou, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, pergunta difícil que Isaque fez. Aí está, meu amigo, para você entender que ele não era um adolescente prematuramente nas suas convicções filosóficas. Ele não. Ele já não variava muito a sua mente de um adolescente, de uma criança, não. Aí é uma pergunta de uma pessoa madura, de um jovem que sabe que está indo. E lá em cima vai acontecer um sacrifício, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? É uma pergunta difícil de responder. E muito bem feita, por sinal, por Isaque. Versículo 8, Abraão vai responder. Lá vai. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Que leitura bíblica em classe precisa. Eu fiz questão de ler porque é uma leitura precisa, é uma conversa de um filho com o pai, e posteriormente nós vemos do próprio Deus dizendo: Abraão, Abraão. E ele, o mais interessante aqui, meu amigo, é que ele conheceu a voz de quem estava lhe chamando. Ele entendeu que era a voz de Deus. Quantos aí caminham pela voz de tantas coisas? Vai pela cabeça dos outros. Ouve tanta voz, mas a voz de Deus está como ele já não está, como Samuel no começo do seu ministério não entendia. Meu amigo e minha amiga que está ouvindo esta palavra, nós temos que conhecer quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. Tem tantas pessoas aí cambaleando, zonzo pelo mundo afora, no meio da cristandade, por quê? Porque já não entendem a voz de Deus. Caminham aonde quer, vai para onde está ouvindo ali, pensam que é a voz de Deus, mas tem que discernir. Temos que saber quando Deus fala e quando é também a voz de Deus. Abraão conhecia a voz de Deus. Tá aí. Introdução. Como eu comento os pontos precisos, lá vai a introdução. Deus estava colocando o patriarca à prova. E o que vamos estudar, e é o que vamos estudar nessa lição. Deus estava colocando o patriarca Abraão à prova. E quem dera, meu amigo, se um dia Deus lhe colocar na prova. Ou se você já está passando na prova. E para aqueles que já passou, você sabe o que é uma prova. Parabéns, você foi aprovado. Glória a Deus. Aqui no tópico 1,
No subtópico 1 ainda, vou ler um trecho que vai dizer o seguinte: Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Precisa explicar mais nada, né? E para você que é obreiro, tem segredos ministeriais que às vezes você não deve falar. Ah, eu tô com um segredinho aqui. Não, não. Porque a Bíblia mesmo fala que os segredos dos homens naquele dia serão desvendados. Mas existe alguma coisa ali que é entre você e Deus. Você vai ficar falando para todo mundo? Não, meu amigo. Guarda para você. Às vezes é uma benção que Deus quer te dar e o camarada já sai falando para todo mundo antes mesmo de receber. E ali na frente o inimigo usa atrapechos, atrapalha a vida dele. Ele fala, não deu certo porque não era vontade de Deus. Era não. É porque você, às vezes, não vigiou. Temos que vigiar constantemente e sermos obedientes à voz de Deus. Subtópico 3 do tópico 1 ainda vai dizer o seguinte, um ponto preciso aqui. A prova a que estava sendo submetido, falando de Abraão, certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas aflições. Ele foi forjado pelas aflições. O ser humano, eu falo muito bem disso. O ser humano, ele é forjado não na bonância, não. O ser humano, ele não é forjado não na substanciação de tantas coisas. Não. O ser humano, ele não é forjado quando ele está tudo bem, tá um mar de rosas a vida dele, tá tudo bem na vida financeira, conjugal, sentimental, eclesiástica, da fé, tudo tá indo bem, mil maravilhas, ele tá prosperando em todas as áreas da vida dele. O ser humano não é provado assim. O ser humano é provado muitas vezes naquilo que ele mais ama, naquilo que ele ama ou naquilo que ele gosta. O ser humano, ele é provado, meu amigo. E pode ter certeza, eu vou falar de novo. Se você está sendo provado, aguenta a prova, porque na provação Deus vai te abençoar. Se você já foi provado, você sabe muito bem o que é uma prova. Se prepare para a próxima, porque é assim. O ser humano, ele passa por uma prova pequena para lá na frente pegar uma prova maior. E para você, meu amigo, que ainda não foi provado, se prepare, meu amigo. Por quê? Porque Deus vai te provar. E Deus vai te dar também vitória nessa provação. Todos nós passamos provações. Aí o camarada fala assim, mas será que está praguejando eu aqui para que eu venha ser provado? Não. Todos nós passamos por prova. Vou repetir, pelas próprias palavras de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meu amigo e minha amiga, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, você está carregando a sua sentença, você está carregando a sua cruz, e neste percurso seremos provados. Tópico 2, subtópico 3, vai dizer o seguinte: o povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. Deus, ele tinha certeza que ele iria nascer da descendência de Abraão. Deus, ele tinha certeza que o Senhor Jesus Cristo, como Deus, mas aqui como homem, que ele teria que nascer como homem, nasceria da descendência de Abraão. Deus já cuidou deste Abraão e da sua descendência até a consumação final do ato sublime, da conjunção ali entre o Espírito Santo e o útero de Maria, e veio a gerar Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Deus já sabia, na sua presciência, ele de antemão já sabia, e ele já estava lá como eterno. Glória a Deus por isso.
E glória a Deus também que todos nós fomos alcançados por essa graça salvadora. A graça salvadora. Ai de mim, meu amigo, se não fosse a graça salvadora. Ai de você se não fosse a graça salvadora. Você não é nada, eu também não sou nada. Sem a graça não somos nada. Ai de nós se não fosse a graça salvadora. Oh, bendita graça salvadora. Coisa linda, meu amigo, é a graça salvadora. Tópico 3. E veio da descendência de Abraão, da tribo de Judá. É isso aí. Deus cumpriu na risca a sua promessa na vida do patriarca. E ele vai cumprir na sua e na minha vida. Creia. Tópico 3. Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse ao altar e amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido, e sendo um jovem sendo um jovem forte, não permitia, poderia não ter permitido que seu pai levasse esse feito e acontecesse esse ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse: Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou, lá vai, submetendo-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Exatamente. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 53 e o versículo 7. Ele foi como cordeiro mudo para o matadouro. Ah, meu amigo e minha amiga, Cristo se fez um cordeiro por nossos pecados, uma vez só, morrendo para salvar toda a humanidade. Isaías capítulo 53, versículo 7 está dizendo que Jesus, ele se fez como um cordeiro mudo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus por isso. Subtópico 3 agora, do tópico 3 ainda. Vai dizer: Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência do outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Gênesis 23, 8 e 9. No entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até a morte, ou até na sua morte. Aqui está dizendo sobre o ato que Abraão fez. Por ser um homem íntegro, piedoso, ele comprou a cova de Macpela, que nós conhecemos como a tumba dos patriarcas, aonde está lá um edifício, é um edifício atual, com uma estrutura herodiana, abriga sinagogas e mesquitas, refletindo a complexidade do local. Porque nós sabemos muito bem que o pai da religião aí, que dizem que o fundador dos islamismos é Abraão, é o pai. Dos judeus é Abraão. Aí fica essa briga. E está lá, na cova, de Macpela, hoje é um edifício com uma estrutura, herodiana. E a complexidade local é porque está rodeado de mesquitas e sinagogas. Que coisa terrível, E tem alguns curiosos, por que não se dizer assim, que dizem que quando Abraão comprou aquela cova, na verdade ele estava autenticando como a terra que ele estava comprando ser também descendente, ser dos seus descendentes, e é uma prova concreta de que a terra de Israel é dos judeus. Vou repetir de novo, porque aqui às vezes ficou meio confuso na minha palavra aqui.
Quando Abraão estava comprando essa cova, diz alguns curiosos por aí pela internet, pelos livros, pelos pergaminhos, que dizem que quando Abraão estava comprando aquela cova, ele estava autenticando como aquela terra sendo sua. Em esmiuçar as palavras, eu quis dizer isso. Sendo sua. Ele estava como se registrando uma escritura perpétua da sua descendência. Então, a sua descendência, nós sabemos muito bem quem são. Então, os judeus, eles reivindicam aquela terra até os dias de hoje por causa da escritura que Abraão assinou quando ele comprou a cova de Macpela. Muito bem, é só curiosidade. Não se delícia não como se fosse um ingrediente uma descoberta, né? Como se fosse a bomba atômica mais atual do mundo. Não. Isso aqui eu peguei de algo que eu li. Muito bem. A conclusão vai dizer o seguinte: nesta lição, podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, moleza, mas disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16 e o versículo 33. Mas que coisa maravilhosa é o homem ser obediente à voz de Deus. Oh, que coisa também esplendorosa é quando Deus fala e o ser humano ouve a sua voz e distingue de todas as vozes que ele está costumeiramente a ouvir. Coisa também maravilhosa é este cordeiro que foi levado para ser imolado, Isaque, prefigurando a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro santo, o Cordeiro imaculado, que perdoou os nossos pecados, chamado Jesus de Nazaré. Oh, Deus maravilhoso por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Quantos aí podem agradecer por essa bênção, por esta maravilha, por essa maravilhosa bênção que nós não merecíamos, chamado graça. Oh, graça maravilhosa. Glória a Deus. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, meu amigo. Se você venha ter uma excelente aula, uma prova de fé, a entrega de Isaque. Eita, difícil, hein? Mas o homem teve tanta fé que subiu o morro e foi lá fazer aquele ato. E Deus, pela sua infinita graça, foi também e preparou um cordeiro no lugar do seu filho, como eu trouxe aqui na introdução. Deus não aceita sacrifícios humanos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te dá uma ótima aula e que os seus entendimentos sejam fluidos e cada dia mais cresce e cresça em nome de Jesus. Deus abençoe.